Boa noite a todos, eu sou a Amy e eu vou fazer uma introdução sobre a inflamação. O que é inflamação? Bom, a inflamação ela pode ser definida como uma síndrome que se apresenta com alterações imunológicas, bioquímicas e fisiológicas, produzindo no local agredido um aumento do fluxo sanguíneo e uma permeabilidade vascular, recrutamento leucocitário e a liberação de mediadores químicos pró-inflamatórios. A inflamação ela traduz uma resposta do organismo ao agente agressor, podendo ser um micro-organismo, um parasita, um agente químico ou físico, alguma reação imunológica ou mesmo células danificadas, geralmente necróticas, e pode ser dividida em aguda e crônica. Olá, sou a Clara Belegante e vou falar um pouco da inflamação aguda. Ela é uma resposta imediata a um agente nocivo, onde há um recrutamento dos mediadores químicos do hospedeiro ao local da lesão. Essas alterações vasculares decorrentes da inflamação, elas visam facilitar o movimento de proteínas plasmáticas e células sanguíneas da circulação para assim o local da lesão ou infecção. As principais alterações são a vasodilatação, aumento de permeabilidade da microcirculação, êxtase e migração leucocitária, que alteram o fluxo e o calibre vascular. Esses eventos celulares também ocorrem para que haja extravasamento de leucócitos e fagocitose do agente nocivo. Boa noite a todos, sou o Gabriel Tavares e vou falar um pouco da inflamação crônica. É uma inflamação ativa, é a destruição do tecido e a tentativa de reparar os danos simultaneamente. Ocorre devido a infecções persistentes, exposição prolongada a agentes tóxicos, exógenos ou endógenos e autoimunidade. Observa-se morfologicamente infiltrado de células mononucleares, destruição tecidual e tentativas de cicatrização pela substituição do tecido danificado por tecido conjuntivo. Algumas características da inflamação crônica é a presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos e fibrose e necrose. Uma das características também é a inflamação granulomatosa, que é um padrão distinto da reação inflamatória crônica, caracterizada pelo acúmulo focal de macrófagos ativados, que geralmente desenvolve uma aparência epitelióide. Sua origem está relacionada com as reações imunológicas. Olá, boa noite. Eu sou a Cássia e eu vou falar sobre as fases do processo A inflamatório. inflamação, ela é um processo dinâmico que é constituído por 5 fases básicas. Independente do tipo de inflamação, essas fases, esses processos são recorrentes. No caso, há a fase irritativa, que é a fase que acontece durante toda a inflamação, que é liberados os mediadores químicos, devido à ação do agente agressor. Ou seja, quando o tecido é lesionado, um mediador químico, ele passa essa informação para o sistema nervoso, para os outros, e aí ocorre a liberação dos leucócitos para combater esse micro-organismo de corpo estranho. A segunda fase é chamada de vascular. Nessa fase, há o aumento da permeabilidade do vaso e também do local afetado. Então, aumenta a vascularização e da permeabilidade do local afetado. Na fase exudativa, é a fase em que ocorre a formação dos edemas, Ela é caracterizada pela formação de exudato celular e plasmático, oriundo dessa permeabilidade do vaso, esse aumento. Então, para ter uma fase, é necessário que tenha outra inicialmente. E por último, temos a fase degenerativa, necrótica, também chamada de reparativa. É a fase em que as células mortas são evidenciadas, necrosadas, e ocorrem os produtos de degeneração. Nessa fase também, o tecido lesado ele é reparado através da regeneração, No caso, células idênticas às mortas da inflamação. Ou cicatrização, a formação de tecido fibroso. Boa noite, meu nome é Valdo e eu vou apresentar para vocês os principais componentes envolvidos na inflamação aguda. Dentro dos eventos vasculares, podemos citar alguns componentes importantes, tais como o sistema complemento, principalmente as proteínas C3A e C5A, que estimulam a liberação de histamina, que é um mediador importante lá na vasodilatação. Também temos o sistema das cininas, em específico uma proteína chamada bradcinina,
que tem função importante no aumento da permeabilidade e participação também na vasodilatação. Estes dois sistemas, eles são mediadores derivados de proteínas plasmáticas. Mas ainda nos fenômenos vasculares também temos mediadores que são derivados de células. E as principais células que participam aqui secretando esses mediadores são as plaquetas, os leucócitos, os fibroblastos e o endotélio. Essas são as principais células que vão secretar mediadores durante a inflamação. E aqui vale ressaltar os principais mediadores secretados. Nós temos a histamina e a serotonina, que vão ser importantes na vasodilatação e no aumento da permeabilidade, assim como o fator de ativação plaquetário, que quando em baixas concentrações vai ter importância também no aumento da permeabilidade vascular e na vasodilatação. Outros derivados de células que podemos citar aqui também são as citocinas e as quimiocinas, que são células importantes na sinalização entre células e que por muitas vezes vão ativar outras células, como é o caso dos monócitos, macrófagos e linfócitos. Ou mesmo podem servir para atrair outras células, como é o caso das quimiocinas, que vão servir como substâncias quimioatrativas, que vão ser muito importantes no recrutamento de outras células. Já nos eventos celulares, o componente mais importante serão os neutrófilos, que quando no local da agressão serão ativados e realizarão fagocitose ou degranulação para combater o corpo estranho. Os neutrófilos são células sanguíneas participantes do sistema imune inato e são do grupo dos granulócitos, e eles têm a função de combater bactérias e fungos. Oi, meu nome é Tainá e eu vou falar de alguns componentes da inflamação crônica. Ela tem como uma característica ter uma maior duração, né? Ela tem presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos, fibrose, necrose, inflamação crônica. Ela tem também como linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, mastócitos e neutrófilos. As citocinas produzidas pelos macrófagos, principalmente o IL-1 e o TNF, serão importantes no recrutamento de leucócitos, prolongando a resposta da inflamação. Boa noite, meu nome é Miguel e eu vou dar uma introdução sobre os sinais inflamatórios. Esses sinais, eles são aqueles em que nós podemos visualizar e também sentir. E uma curiosidade é que os principais sinais de inflamação, que também podem ser chamados de sinais cardeais, eles foram descobertos por Cornélio Celsius. E eles foram redescobertos em 1443 pelo Papa Nicolas V. Mas embora esses sinais eles sejam considerados uma reação local, a inflamação ela ocasiona várias reações em todo o organismo. E essas reações elas são consequência de uma ação direta de componente do agente inflamatório ou também pela liberação feita pelas células do foco inflamatório. Essa liberação ela ocorre durante alguns processos, como a fagocitose e a histólise. Um sinal bem visível, que eu vou falar agora, ele tem um aspecto de uma área mais elevada, e esse é o edema. Ele também pode ser chamado de tumor. Ele ocorre quando há o aumento da permeabilidade vascular, e esse aumento ele acontece por causa da saída de plasma para o interstício. E dessa forma, o volume hídrico daquele local, ele pode aumentar de 5 ou até 7 vezes mais do que a quantidade normal. Oi, meu nome é Alexia e eu vou falar sobre dois sinais presentes na inflamação, o calor e o rubor. O calor vem da fase vascular, onde há o aumento do volume sanguíneo no local chamado de hiperemia arterial, e consequentemente aumenta a temperatura local. O rubor é a vermelhidão que também decorre da hiperemia. Meu nome é Eduardo, eu vou apresentar hoje sobre dor e a perda de função. A dor ela pode ser interpretada como um dos sinais mais importantes, pois afeta diretamente a qualidade de vida do indivíduo afetado pela inflamação. Essa dor acontece por diversos fatores. Um deles pode ser o edema, que pode comprimir estruturas nervosas, mais conhecidas como terminações nervosas, e acabam gerando a dor. Outro fator é a liberação de algumas substâncias químicas, como prostaglandinas e bradicinina, produtos da cascata do ácido arquidônico. Provocam uma hiperegialgia, aumento da sensibilidade dolorosa. Já a perca de função acontece por um aglomerado de fatores,
como dor e o edema principalmente, impedindo o indivíduo de executar as tarefas cotidianas. O tipo de limitação varia de acordo com o local que é afetado. Por exemplo, quando se machuca os pés e inflama, provavelmente o indivíduo não terá função motora total do membro devido à dor.